histórico hoje aqui no Congresso Nacional, um dia histórico para o Brasil, em que foi rejeitada a indicação do governo Lula para o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, placar 42 votos contra a sua indicação e apenas 34 votos a favor. O governo Lula acabou. O governo não tem governabilidade, o governo não tem mais o respeito de ninguém. O governo Lula está plantando tudo aquilo que ele colheu ao longo desses sofridos 3 anos e meio quase de desgoverno, de maltratar a política, de desdenhar do Congresso Nacional, de tentar governar usando o Supremo Tribunal Federal. Então, uma resposta clara do Senado Federal à forma como o atual desgoverno vem tratando a classe política com desrespeito, com ameaças e com esnobando, inclusive. E também uma resposta, alguns poucos ali no Supremo Tribunal Federal, porque chega uma situação insustentável, onde os excessos vão acontecendo sem limites, algo sem fim, né? Inquérito do fim do mundo aberto há 7 anos, em que tudo é puxado ali para dentro conforme a vontade do ministro Alexandre de Moraes, a própria base do governo, PT, PSOL, esses partidos aí, peticionam direto lá para Alexandre de Moraes para promover uma perseguição contra parlamentares que são da direita, o Supremo mudando a todo momento os seus precedentes, mudando interpretações, alterando, criando a própria lei na verdade, para perseguir. Lula perdeu, acabou de ser rejeitado pelo Senado da República o seu candidato a ministro STF, Jorge Messias. Vitória do povo brasileiro. O governo Lula acabou. Pessoal, o fato é que todos nós ficamos muito felizes com a rejeição da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Foi uma rasteira épica em Lula da Silva e nos seus cupinchas, né, nos seus cúmplices ali, que estavam sedentos para que mais um juiz da Suprema Corte fosse ali subserviente desse desgoverno da destruição. Foi maravilhoso, vocês ouviram o Flávio Bolsonaro, vocês ouviram aí as demais pessoas que eu trouxe nesse vídeo, e eu peço aqui para você deixar o like, compartilhar ao máximo para que a gente continue crescendo e avançando com a verdade. Senado derrubou o Messias! Uhul! Eu não acreditava. Olha, o Senado derrubou o garoto de recados do Lula e da Dilma. Chupa Messias! O Senado rejeitou Jorge Messias. Isso tinha acontecido no século XIX 5 vezes. 130 anos depois, quem diria? O Senado decidiu rejeitar Jorge Messias, o indicado do Lula. Isso mostra que a gente tem um grande poder nessas próximas eleições. E olha que interessante o poder do povo e o poder da denúncia. Isso só aconteceu porque foi exposto quem era de verdade Jorge Messias e foi posto o peso em cima de cada senador. Ou seja, você que votou no seu senador fez corretíssimo em ir lá cobrar ele e colocar o peso todo em cima dele. Como disse o Nicolas aí, perde o Lula, ganha o Brasil. Deus abençoe o nosso país. E agora, cara, eu já tava perdendo as esperanças, mas eu tô voltando a acreditar. Por hoje, Jorge Messias, você se livrou de uma boa, amigo. Você se livrou de uma boa. Fica quietinho no seu canto aí, que o seu, rapaz, o seu cozinho tá na reta. Messias foi rejeitado e eu digo a frase de Bolsonaro: ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, não cale a sua voz nunca. O dia amanheceu, a chapa tá esfriando e é hora de analisar também friamente o que aconteceu ontem com a rejeição de Messias ao STF. Como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco. Nós percebemos que ontem a direita teve uma vitória absolutamente histórica, isso é inegável, já parabenizei todos aqui que estiveram envolvidos, mas algo de diferente aconteceu nessa votação, que não aconteceu, por exemplo, na aprovação de Cristiano Zanin e Flávio Dino. E aqui é o ponto central. Nós não teríamos vencido, por mais que tivéssemos ali o grosso dos votos contra, se alguns senadores do Centrão não tivessem mudado de posição e votado contra. E essas mudanças vieram de Davi Alcolumbre. Tanto vieram, contados um a um, que ele previu exatamente quantos votos levariam à rejeição de Messias. Isso, meus amigos, nos traz algo inevitável.
temos um senador que agora acredita ter superpoderes. Ele conseguiu uma articulação no Centrão que não ocorria há 132 anos. E pior ainda, ele é amigo íntimo de Alexandre de Moraes. Os interesses de Alcolumbre são os interesses de Moraes. Um exemplo de que eles não se dão bem foi justamente o fato de que Messias, na sua sabatina, disse que estava na hora do inquérito das fake news acabar. Pouquíssimas horas depois, Alexandre de Moraes tornou pública uma declaração onde ele disse que o inquérito das fake news não vai acabar tão cedo. Moraes, todos sabiam, não queria de jeito nenhum que Messias assumisse a vaga no Supremo e trabalhou ativamente para isso. Da mesma forma, Flávio Dino, que foi ministro da Justiça de Lula, mas que dentro do governo Lula brigava constantemente com Messias e participava de um grupo diferente. Daí, inclusive, a justificativa para o André Mendonça entender que a indicação do Messias não seria tão ruim assim, mas isso é outra história. O ponto central é: a direita venceu, nós vencemos, demos uma derrota histórica para Lula e isso tem um mérito, assim, imensurável. Mas não podemos esquecer que Alcolumbre e Moraes também venceram. Vou falar para vocês um momento histórico desse país. Messias rejeitado ao STF, entendeu? Isso é uma homenagem imensa aos cristãos, sabe? Aos presos políticos. Você tá entendendo? Aos perseguidos políticos, sim, né? Aos conservadores, gente. Sim, que vitória pra gente. Depois de muitos anos, 130 anos, ele é o 6º a ser rejeitado. Vocês têm noção da vitória que isso foi hoje pra nós? Menos um comunista dentro do STF. Ai, meu Deus. E olha, eu vou dizer, nós precisamos mais cristãos de verdade lá dentro, não um cara que foi mensageiro da Dilma pro Lula. Sabe, nós precisamos de começar a organizar a casa e Deus está com a gente. Pode ter certeza de que essa foi uma vitória, uma grande vitória nesse ano. Grandíssima vitória, gente. Grande vitória. Tem noção do que é? Vocês têm noção, Nós gente? estamos no caminho certo. Quem concorda com a gente, fala aí. Exatamente. Vamos nós, gente. Os comunistas vão pegando o seu passaporte. Histórico, acabamos de acompanhar, surpreendente essa votação pela rejeição do nome de Jorge Messias, 42 votos contrários, 34 votos favoráveis. É a primeira rejeição de um nome ao Supremo Tribunal Federal desde 1894, no governo de Floriano Peixoto, Augusto Nunes. Eu estou perplexo, não entendi nada. Porque a única dedução possível é que combinaram de deixar passar na Comissão de Constituição e Justiça para rejeitar no plenário. Não sei. Isso não é inédito. E eu também não sou doutor em tudo, não. Isso eu nunca vi. Olha, a oposição, vamos ter que reconhecer que arquitetou bem. Ou foi uma sorte, oposição ou nesse segundo momento... com a participação do Alcolumbre e de líderes de outros partidos. A gente só precisa da verdade ao nosso lado para que a gente possa vencer lá em outubro. Esse aqui foi só o começo da derrota de Lula. Ainda vai vir, certamente, mais pela frente. Peço para você deixar o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se aparecer um botãozinho de hypar depois que você clicar no like, hypa esse vídeo para que a gente cresça muito. Que Deus abençoe você, sua família, nossa nação e o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Até a próxima, tô feliz demais.